Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda palestra da nossa conferência pós-milenista, patrocinada pelo IBTEC. Lembrando que essa conferência pós-milenista ela é a primeira do Brasil. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os pontos de uma escatologia pessimista, mas vamos ver os pontos bíblicos, aquilo que a Bíblia diz, qual deve ser a nossa visão de uma escatologia otimista, crendo no poder do Evangelho. E para essa tarefa vai estar aqui conosco o professor Efraim Ferreira, que vai estar aqui com a gente ministrando essa palestra. E antes disso, nós vamos fazer uma oração pela vida dele e essa palestra ela chegue a todos os confins do mundo, aos ouvidos aí de muitas pessoas. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos ao teu nome, te agradecemos por mais esse dia na tua presença. Em especial, nós louvamos ao teu nome por essa oportunidade dessa conferência pós-milenista. É um assunto tão delicado, muitas vezes não tão conhecido aqui no nosso país, mas o Senhor tem levantado pessoas para expor esse tema e mostrar que verdadeiramente a escatologia ela deve ser otimista por tudo aquilo que Cristo fez na cruz e faz nas nossas vidas e através das nossas vidas. E pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre o Efraim, que vai estar com essa tarefa hoje aqui de trazer essa exposição desse tema que muitas das vezes é tão difícil e mostrar que um tema otimista é a visão bíblica de escatologia. Recebe todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Efraim, é com você, meu irmão. Amém, mestre. Bem, alô, tá aparecendo aí minha voz? Pode falar, pode falar. Pronto. Não sei se o meu vídeo está aparecendo, que aqui está... Pronto, Tá voltou. me Voltou ouvindo? agora. Agora estou, tá tudo bem. Bem, meus irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Como o professor Edu já disse, meu nome é Efraim Ferreira, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Belém do Pará, mais especificamente da Igreja Presbiteriana que se encontra no bairro do Guamá. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Essa é uma empreitada interessante, né? Seria a primeira conferência pós-milenista organizada, né? A fim de realmente demonstrar a força da escola pós-milenista no Brasil. Dentre os palestrantes, eu particularmente me vejo como um dos menores, né? Mas ainda assim me sinto agraciado por Deus por ter sido convidado pelo mestre Edu, né, que é o nosso presidente aí do BTEC, juntamente com os outros irmãos que vão estar ombreando conosco essa importante tarefa de estar nos demonstrando qual é a perspectiva, no nosso entendimento, da escatologia bíblica, que é, então, a escola pós-milenarista. Bem, hoje a minha tarefa é conversar com os irmãos a partir de alguns pontos que eu separei aqui, da importância de nós confrontarmos uma escatologia pessimista e uma escatologia otimista a partir dos textos das Escrituras Sagradas, para que nós possamos, então, saber o que nos aguarda no futuro e o que essa expectação futura deveria gerar para nós no presente, né? Essa palestra ela vai ser dividida com os irmãos em 3 pontos, né? Em 3 pontos. No primeiro ponto, nós vamos falar de alguns aspectos esses que já aparecem para vocês aí, né, na tela do Word, do documento que eu estou compartilhando aqui, e por que esses aspectos são pontos de disputa entre essas duas perspectivas. No segundo momento, então, nós vamos estar seguindo a falar sobre as bases bíblicas, as bases escriturísticas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito do que é, de fato, uma escatologia bíblica e como, a partir dela, nós deveríamos, então, fundamentar a nossa esperança. E no terceiro e último momento, mas não menos importante, vamos estar conversando com os irmãos a respeito de alguns erros comuns sobre a visão pós-milenista
que não são difundidas somente no Brasil, esses erros não são difundidos somente no Brasil, mas foram difundidos ao redor do globo inteiro, né, do mundo inteiro, durante muito tempo. Então, creio que a nossa tarefa aqui é talhar, né, esculpir a visão pós-milenista de uma forma mais clara para todos os irmãos, para que todos possamos, então, saber exatamente o que o pós-milenismo é e o que ele não é. Né? A primeira coisa que penso eu seja muito proveitoso para que nós comecemos a falar a respeito de qualquer assunto é nós tirarmos das nossas visões as nuvens, né, nubladas que muitas vezes pessoas que são de outras escolas ou que não estudaram o suficiente sobre uma determinada posição colocam aos nossos olhos, né? Então, nós tiramos isso da nossa frente para que nós possamos ver claramente e possamos discutir honestamente esses assuntos. Infelizmente, esse tipo de crítica que é disseminada e que nós vamos ver mais à frente contra o pós-milenismo não estão somente nas classes mais baixas, intelectualmente falando, do nosso Brasil, né? Até os doutores de escatologia do Brasil, muitas das vezes, se valem dessas críticas que são infundadas, não fazem sentido, mas espero que eu possa colaborar um pouco, né, para que essa situação melhore e que os irmãos realmente saibam e conheçam o que é o pós-milenismo. Então, vamos ao primeiro desses 3 pontos, né? E aqui eu intitulei esse primeiro ponto como a disputa entre uma escatologia pessimista e uma escatologia otimista atinge as seguintes áreas. É claro que as áreas que eu descrevo aqui não são as únicas que são atingidas por essa disputa, mas creio eu que, a partir de um ponto de vista bíblico, sejam as principais áreas, as áreas que mais deveriam nos preocupar e as áreas que mais deveriam nos chamar a atenção quando nós falamos a respeito dessa disputa entre uma escatologia pessimista e uma escatologia otimista. O primeiro ponto que eu creio que é um ponto de disputa importante é sobre a filosofia da história, né? Na filosofia da história, nós temos um ponto importante, porque é justamente o modo, o ponto primário, né, e a perspectiva por meio da qual eu farei uma leitura abrangente e panorâmica de toda a história. Se eu tenho uma escatologia pessimista, e eu já vou definir esse termo para que não fique vago e que possa se depender do que eu estou falando, qualquer outra coisa que não seja aquilo que eu realmente quero que os irmãos entendam, mas antes de defini-lo, né, é só para que nós possamos ter um entendimento do porquê esse ponto sobre a filosofia da história é importante. Se você tem uma escatologia pessimista, você lerá a progressão, a consecução dos fatos e a expectação futura da história a partir de um ponto de vista pessimista. Você não esperará coisas boas acontecendo durante a história e você, em consequência, nós vamos ver nos outros pontos, vai afetar toda a sua visão escatológica e, portanto, não vai ter uma visão bíblica, né, de acordo com o que o pós-milenismo defende a respeito do que você deve esperar na consecução dos fatos para o fim da história. Então, se você tem uma perspectiva pessimista, isso acaba muito influenciando a forma como você lê a história. Isso cria para você mesmo uma filosofia da história que vai estar em desacordo de acordo com o que nós vamos provar aqui, com as escrituras sagradas. O que seria, então, uma escatologia de cunho pessimista? Nós sabemos que todas as escolas escatológicas, que podem ser ditas até certo ponto como ortodoxas, né? Ortodoxas não no sentido de todas estarem corretas, mas no sentido de que grandes mestres da história da igreja defenderam essas escolas, porque essas escolas elas acabam, como muitos teólogos vão dizer, tocando em pontos secundários e não se levantando contra pontos fundamentais da fé cristã, por isso que elas são vistas como escolas escatológicas ortodoxas, né? Essas escolas escatológicas ortodoxas, todas têm, no fim, chegam à mesma conclusão no que se refere a que Cristo ainda há de voltar uma segunda vez, e que o julgamento
dos vivos e dos mortos ainda a acontecer, né? Há de acontecer, e que o estado eterno, então, ainda se encontra no futuro. Ou seja, elas se diferenciariam de um tipo de interpretação, não é um tipo de escola, né? Mas é um tipo de método interpretativo que é chamado de preterismo completo, por exemplo. Esse método de interpretação das profecias diz que absolutamente tudo já se cumpriu e que nós não estamos mais esperando absolutamente nada se cumprir, o que não é verdade, né? Então nós não poderíamos chamá-lo de ortodoxo nesse sentido. Mas uma escatologia pessimista não significa necessariamente que seja uma escatologia não ortodoxa ou que seja uma escatologia errada do ponto de vista de uma heresia mortal que se levante fundamentalmente contra pontos fundamentais da fé cristã. Então, não é porque alguém tem uma visão escatológica pessimista que se segue, que seja condição sine qua non para que se chame essa pessoa, então, de um herege da mais alta magnitude. Não é isso. Todavia, nós temos diferenças entre essas perspectivas, as escolas escatológicas, né, que colocam elas nestes dois aspectos, nestes dois grupos, né, ou o grupo pessimista ou o grupo otimista. Uma escatologia pessimista seria você entender que aspectos fundamentais da escatologia bíblica nos garantem que a luta da igreja, os conflitos que a igreja passa e perpassa durante a história até o fim dela, vão aumentar de tal modo que a grande comissão, por exemplo, ela não seria, nesta visão da escatologia pessimista, cumprida com uma máxima eficiência, com a conquista de todos os povos, com a reverberação para toda a cultura de todos os efeitos do reinado de Cristo. Não. Você tem, em um aspecto espiritual, a grande comissão sendo cumprida. A Escritura ela é pregada a todas as nações e espiritualmente. Então, Cristo está salvando os eleitos, os indivíduos eleitos ao redor do mundo. Isso faz, então, com que eu tenha uma visão da filosofia da história, não com uma vitória crescente do cristianismo, mas a igreja aqui sendo resguardada por Cristo, mesmo em meio aos crescentes conflitos contra a fé cristã, contra o cristianismo. O que se difere, óbvia e diretamente, do outro grupo, que estão dentro dessa perspectiva de uma escatologia otimista. Dentro desta perspectiva de uma escatologia otimista, você, é claro, igualmente ao primeiro grupo, crê que Deus controla a história, crê que Deus, através da sua providência, guia todos os caminhos da história, mas, diferentemente deste grupo que acredita que o senhorio de Cristo, né, a grande comissão e os efeitos do reinado de Cristo têm primazia somente em um aspecto muito mais espiritual do que social, no sentido de que Deus vai estar salvando pessoas, mas não significa que, através dessas pessoas salvas, ele estará também salvando a cultura, redimindo as estruturas sociais. Né? Ao invés de entender desta forma, a escatologia otimista entende que o Senhor não somente controla os passos da história, não somente controla a forma como a história se dá, mas ele também a controla de tal modo que as profecias escatológicas para esse grupo tendem a nos demonstrar um crescente ganho, uma crescente vitória do cristianismo, não somente no aspecto espiritual, onde os eleitos estão sendo eficazmente chamados regenerados, justificados e salvos, mas que Deus está usando estes eleitos como o corpo de Cristo para, por meio dele, conquistar todos os aspectos da cultura, de uma forma espiritual, obviamente, né? Nós vamos ver isso mais à frente, quais são as diferenças das escolas, né, que porventura possam dizer que o pós-milenarismo ele abandonou a sua cruzada espiritual e troca essa cruzada por um evangelho social. Essa é uma das críticas que nós vamos ver mais à frente. Mas, primariamente, a escatologia otimista ela está preocupada em nos dizer que a história
ela tem um controle absoluto por parte de Deus e que as promessas escatológicas que estão descritas na Escritura, então, vão nos guiar até um futuro e uma vitória certa em Cristo, não somente um aspecto espiritual, mas em todos os aspectos da cultura, sociedade que sejam possíveis. Então, esse é o primeiro ponto de disputa entre uma escatologia pessimista e uma escatologia otimista. Segundo ponto de disputa, ou se não de disputa, ao menos de desentendimento entre esses dois grupos, seria o senhorio de Cristo, né? Como uma escatologia pessimista vê o senhorio de Cristo? E a resposta a essa pergunta está atrelada ao que eu acabei de dizer anteriormente. O senhorio de Cristo ele estaria remetido somente em uma escatologia pessimista, a um aspecto espiritual. Cristo está sim reinando, né? Como, por exemplo, os proponentes e defensores da escola amilenista de escatologia dizem: Cristo está reinando. Eles estão de acordo com o pós-milenismo neste ponto. Todavia, eles entendem que Cristo está reinando somente em um aspecto espiritual. Cristo está à destra de Deus Pai, reinando sobre todas as coisas, mas este reinado se configura e se estabelece somente no aspecto espiritual. A palavra é pregada não somente com o fim de alcançar os eleitos, mas ela tem muito menos penetração do que os pós-milenistas creem que ela deveria ter nas estruturas sociais. Não é um trabalho primário da palavra de Deus transformar as estruturas sociais, mas sim, Cristo está interessado em, por meio da palavra, chamar e confirmar os seus eleitos. Portanto, o reinado de Cristo está remetido somente a uma esfera espiritual. E é por meio desta esfera que Deus vai, então, guardar e preservar a igreja. E isso não está só... Eu citei aqui a escola amilenista só como um exemplo, mas todas as outras escolas, na minha visão, que não sejam pós-milenistas, elas estão neste bojo, né, de uma escatologia pessimista. A única escola que creio que fugiria a esse aspecto da escatologia pessimista, que não seja pós-milenista, é a escola milenista otimista, que, na sua grande maioria das vezes, são amilenistas que acabam preferindo uma interpretação preterista parcial, um método hermenêutico preterista parcial, né, e que, portanto, não veem determinadas profecias catastróficas, como Mateus 24 e outros afins, para o futuro, e que, portanto, tendem a ter uma visão muito mais otimista da história e da consecução dos fatos históricos. Todavia, na minha visão, eles ainda assim são inconsistentes em alguns pontos, e essa é só a minha visão, não vou entrar e degringolar aqui os motivos pelos quais eu creio nisso, mas, de forma geral, com exceção dessa escola, todas as outras escolas que não sejam pós-milenistas, eu creio que elas sejam, então, pessimistas nesse aspecto, nesse segundo aspecto do senhorio de Cristo. Já para o pós-milenista, né, que é este grupo que está aqui em uma escatologia otimista, eles dizem que não, que o senhorio de Cristo não está restrito somente a um aspecto espiritual. O fundamento deste senhorio é espiritual, né? Porque, de acordo com o que Paulo vai dizer, Cristo na cruz do Calvário envergonhou publicamente todos os poderes, potestades e principados e triunfou sobre todos eles. Portanto, o fundamento do reinado de Cristo é espiritual e fundamentalmente diferente de todos os outros reinados que vieram antes dele. Isso não deve ser e nem pode ser biblicamente contestado. Todavia, a partir deste fundamento espiritual, você tem, então, o reinado de Cristo se emancipando e se enraizando na cultura e transformando-a a partir de promessas escatológicas que nós veremos a seguir no segundo ponto, e que prometem, então, e prometeram não só a Abraão, não só aos patriarcas, não somente a Cristo, né, mas a todos os eleitos de Deus, que o reinado de Cristo se expandiria por toda a terra, e não somente um aspecto espiritual, mas usando
aqueles que foram espiritualmente regenerados, os filhos de Deus, para encabeçar a transformação da cultura de todas as famílias da Terra. Para que todas as famílias da Terra, em todos os aspectos da cultura, possam redimir as estruturas sociais de tudo aquilo que antes estava sendo dominado pelo pecado, para agora, então, colocar todas as coisas debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É nesse momento, então, que você tem uma crassa diferença entre aqueles da escatologia pessimista e os da escatologia otimista. Se é verdade, então, que a partir deste fundamento espiritual, a partir da pregação do Evangelho de Cristo e dos derramamentos dramáticos do Espírito Santo no meio do seu povo durante a história, você tem, por causa disso, isso transbordando para essas estruturas sociais através desses homens regenerados e trazendo, então, um renovo, uma remissão, não somente para homens, mas para o mundo inteiro. Todo o mundo sendo, em todos os aspectos, transformado por Deus. E nós veremos mais à frente, porque isso não tem nada a ver com universalismo. Mas vamos à frente agora. Terceiro ponto de disputa, creio eu, seja o domínio da cultura. Este ponto não é necessariamente um ponto de disputa, mas sim um ponto de discordância, já que aqueles que estão na posição pessimista acreditam que a cultura não deve ser a primeira agenda do cristão, e com isso os pós-milenistas também concordam, mas todavia ela não será conquistada no sentido que os pós-milenistas acreditam, né? Porque essas promessas de cunho escatológico não prometeram que os cristãos, mesmo que por meio de Cristo e do seu reinado, iriam ter toda essa influência na cultura. Mas nós vamos ver mais à frente que eles estão totalmente equivocados, e que os pós-milenistas nesse ponto estão corretos, né? Nós, não somente por causa do senhorio de Cristo estamos salvos, mas por causa deste mesmo senhorio, ele nos usa para que a cultura seja conquistada e faça com que se cumpram todas as promessas a respeito dessa conquista que nós vamos ver no ponto 2. O quarto e último aspecto seria o alcance e os objetivos da grande comissão. Todos esses 4 pontos eles estão muito bem entrelaçados, né? Então, portanto, por isso que eu os escolhi, né? Um parece estar sempre tocando e reverberando no outro. O alcance e objetivos da grande comissão. O primeiro grupo, que seria o grupo pessimista, eles não têm uma perspectiva de alcance muito longo ou aprofundado da grande comissão. A grande comissão está lá em Mateus capítulo 28, dos versos 18 a 20, na visão deles, então, somente uma ordem para que, isso até é interpretado errado na maioria das vezes por eles, mas eles acreditam que é muito mais para testemunhar a respeito de Cristo, para que a palavra faça o seu trabalho e que, então, Cristo arrebate os seus, na linguagem deles, remanescentes, né? Arrebatem os seus eleitos, os seus remanescentes, do que propriamente extrapolar, como eu acabei de explicar, essa regeneração pessoal para uma regeneração cultural, sendo encabeçada pelos eleitos de Deus. Do outro lado, esse alcance e esses objetivos da grande comissão, ou seja, desse lado otimista, eles são muito mais aumentados, né? Como eu disse, você passa de uma regeneração somente pessoal para uma regeneração cultural, para uma regeneração de famílias e, portanto, de nações inteiras. E todas essas nações, elas não terão apenas um testemunho da palavra de Deus, mas elas serão, como diz o próprio texto, e nós vamos analisá-lo muito mais à frente, de Mateus 28, discipuladas. Elas não serão somente testemunhadas a respeito da palavra de Deus e dos ensinos de Cristo, mas elas serão discipuladas pelos eleitos de Deus, de tal forma que vamos ver a partir de agora, no ponto 2,
que essa influência alcançará toda a terra. Bem, vamos ao ponto de número 2. Este ponto de número 2, eu o intitulei como Entendendo o Avanço Vitorioso de Cristo. E aqui nós vamos ler muitos textos, nós vamos pensar bem a respeito desse ponto 2, né? Nós temos muitos subpontos aqui que precisamos discutir e demonstrar a respeito deles de que, de fato, a posição pós-milenista está de acordo com o que a Bíblia diz, enquanto que a posição escatológica pessimista ela acaba perdendo vários pontos importantes das promessas de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Bem, dentro desse ponto 2, o primeiro subponto que nós vamos tratar, né, é um subponto intitulado A Natureza do Reino de Cristo na Promessa Pactual de Deus a Abraão. Nós temos aqui alguns textos e o 1.1 nos diz assim: a abrangência desse pacto, a abrangência do pacto de Deus com Abraão. Esse é o texto, a referência, né, de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque esse primeiro subponto ficou intitulado como a abrangência do pacto. Porque no capítulo 12 de Gênesis, que configura o chamado de Deus a Abraão, nesse primeiro momento, desde o início, Deus deixa claro a Abraão quem seriam os objetos desse pacto. Qual seria a abrangência desse pacto? No final do versículo 3, ele diz: e em ti serão benditas, não uma terça parte, não metade delas, não 90% delas, mas todas as famílias da terra. Isso fica muito claro desde o início, onde Deus chama Abraão. Nesse ponto 1.2, então nós lemos o seguinte: a primeira coisa, antes de nós prosseguirmos então, é nós termos em mente que a abrangência do pacto que Deus fez com Abraão é para todas as famílias da terra. Isso está desde o início no primeiro livro da Escritura Sagrada. 1.2, a natureza da descendência do pacto. Ele não somente disse, no ponto 1, no capítulo 12, versículo 3, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio deste pacto que ele estava fazendo com Abraão, mas ele também fala a respeito da natureza da descendência de Abraão. Não seria somente uma grande descendência, mas também é uma descendência diferente. Não é uma descendência de pobres, não é uma descendência de derrotados, não é uma descendência de pessoas que ficam estendendo a mão como se estivessem com fome ou fossem pessoas desventuradas, de forma nenhuma. A natureza da descendência do pacto, então, nós temos como texto de referência Gênesis capítulo 17, versos 6 e 7, nos diz o seguinte: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E em que sentido, então, ele diz que esses descendentes seriam descendentes de Abraão? Eles seriam nações e eles seriam também reis. É claro que alguém pode contraditar, dizendo que dentro da cosmovisão ali de Abraão e dentro do contexto primário de Gênesis 17, esses reis não seriam em nenhum momento, né, reis espirituais ou qualquer tipo de coisa, mas reis de fato, né, porque esse é o contexto de Abraão. Todavia, usando então o princípio da revelação completa e comparando textos com textos, nós não podemos fugir à ideia e à linearidade escriturística desse pacto que perpassa todo o Antigo e Novo Testamentos. Então, com base nisso, nós temos o cumprimento dessa profecia no Novo Testamento.
no texto que se segue, né? No 1.1.2, o cumprimento do Novo Testamento. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a natureza das nações. Essa é a natureza dos reis que a promessa de Gênesis 17, então, estabelece, que está lá no texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Não somente seriam reis que iriam governar politicamente, administrativamente, mas reis no sentido de serem aqueles que iriam administrar esse sacerdócio real, porque são geração eleita, como o texto de Pedro nos diz. 1.3 desse primeiro subponto diz o seguinte: a certitude da vitória da descendência do pacto. Deus não somente disse que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, ou seja, falando da multiplicidade e plurivocidade da descendência de Abraão, mas também disse da natureza desses descendentes, que eles seriam reis, que seriam nações, mas também fala da certeza da vitória da descendência desse pacto que foi feito entre Deus e Abraão. Isso está lá em Gênesis, capítulo 22, versos 17 e 18. O texto diz assim: que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Onde é que nós temos aqui a certeza da vitória da descendência de Abraão, da descendência do pacto, dos pactuantes? Quando ele diz, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Nós temos consciência de que no Antigo Oriente Próximo, essa ideia de possuir a porta dos seus inimigos era porque na porta de todas as cidades eram onde os juízes se assentavam para julgar as causas que vinham até eles. Então, quando o texto diz que eles iriam conquistar e possuir a porta dos seus inimigos, ele está dizendo, então, que os seus inimigos seriam conquistados, né, de fora para dentro, não somente num aspecto bélico, né, não somente num aspecto de guerra, mas também no aspecto jurídico, administrativo. Os seus inimigos, de fato, seriam completamente derrotados. Então, a abrangência do pacto, a natureza desses pactuantes, que são os descendentes do pacto entre Deus e Abraão, e a certeza plena da vitória desses descendentes. Esses são os três pontos que fazem parte desse primeiro grande ponto, que é a natureza do reino de Cristo na promessa pactual de Deus a Abraão. É claro, eu sei que vocês já leram as Escrituras Sagradas e que muito provavelmente estão aqui porque já estudam o assunto. E, portanto, vocês sabem que todas essas promessas que foram feitas a Abraão se cumprem em Cristo no Novo Testamento. Portanto, a natureza do reino de Cristo é demonstrada na promessa pactual entre Deus e Abraão muito antes, desde o início da Escritura Sagrada. O segundo ponto, né? O segundo subponto, melhor dizendo, é o cumprimento da promessa no Messias de Deus. Então, nós já vimos a natureza desse reino, a natureza dessa promessa que é feita, e quando esta promessa, então, ela passa a se cumprir. Quando é que ela se cumpre? 2.1. A promessa de Abraão é estendida aos gentios por meio de Cristo, né? Nós temos lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, Paulo está testificando aqui que esta mesma promessa que foi feita a Abraão, ela também se estendeu aos gentios por meio de Cristo. Porque era necessário que isso acontecesse exatamente pela própria natureza da promessa. A natureza da promessa era que todas as famílias da terra
e não somente todas as famílias de Israel fossem abençoadas. Então, para isso, era necessário que as promessas fossem estendidas, e foram, por meio de Cristo Jesus. Um outro texto, onde ele vai reverberar a mesma ideia, está lá em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. A promessa feita a quem? A Abraão, né? Porque eles são agora descendência, por meio de Jesus Cristo, também de Abraão. Essa mesma ideia se encontra lá em Atos, capítulo 3, dos versos 25 a 26. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. É claro que nesse texto, né, o apóstolo está se referindo aos judeus, né? Aqui é o episódio onde aquele coxo é curado, então esse milagre é contestado, e o apóstolo Pedro vai dizer em defesa deste coxo que de fato foi Cristo que o curou, e acaba proferindo estas palavras, né? Que eles, aqueles que estavam ali, os judeus, eram os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os pais deles, e ele cita então a mesma promessa que Deus fez a Abraão. Então, nesse segundo momento, nós entendemos que o cumprimento dessa promessa feita a Abraão, ela é cumprida em Cristo e por meio de Cristo. Terceiro subtópico, os aspectos e limites do governo do Messias. Vamos, então, ver alguns aspectos e limites desse governo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para definirmos se de fato a Escritura Sagrada nos permite ter ou não uma perspectiva mais otimista ou mais pessimista do futuro, da história e dos fatos que nos cercam, né? Então, até aqui nós estamos começando a emoldurar tudo isso. Terceiro subtópico, então, para que nós prossigamos nesse propósito, fala sobre os aspectos e os limites do governo do Messias. 3.1. Falando sobre o início deste reinado. Quando é que esse reinado iria acontecer? Nós temos o texto de Salmo 2, dos versos 6 a 9, que nos diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Quando isso aconteceu? Quando, pois, Deus disse, né, a Cristo, porque aqui a figura profética é a de Cristo, né, que ele seria gerado. Inclusive, isso dá uma série de outras controvérsias, né? Alguns que vão dizer que Cristo não pode ser filho de Deus, o eterno, no mesmo sentido que Deus é, porque esse texto afirma que ele é gerado, né? Mas isso é por falta de ler as Escrituras Sagradas. Vejamos, por exemplo, que está no ponto 3.1.1. Paulo vai dizer que o versículo 7, né, do Salmo 2 se cumpre exatamente na ressurreição de Cristo, né? E qual que é o versículo 7? Esse que eu acabei de citar, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja o texto de Atos, capítulo 13, versos 32 e 33. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, tirando essa ideia de que Cristo não seria eterno, no mesmo sentido que Deus é eterno e que nenhum pode ser, porque ele foi criado, né? Na verdade, aqui o apóstolo Paulo está interpretando o versículo 7, dizendo que é no sentido da ressurreição de Cristo, né? Em que ele foi gerado, né? Meu filho és tu, hoje te gerei. Isso se referindo, então, à ressurreição de Jesus, e não especificamente à criação
de Cristo. Ok. Neste sentido, então, Paulo está dizendo que o versículo 7 se cumpre, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, na ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo. Só que o que é que vai acontecer exatamente após a ressurreição de Cristo? Se o versículo de número 7 diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, nós temos ainda os versículos de número 8 e 9, que vai dizer, pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Se o verso 7 se cumpre na ressurreição de Cristo, quando se cumprem, pois, os versos 8 e 9? Milhares e milhares de anos mais tarde, ou imediatamente após essa ressurreição? Vejamos o ponto 3.1.2. Depois de sua ressurreição, Cristo se apossa da promessa feita a ele pelo Pai, delegando, então, a grande comissão. Não, essa promessa dos versos 8 e 9 não se cumpre milhares de anos depois. Se cumpre imediatamente após a ressurreição de Cristo, quando ele mesmo configura e estabelece a grande comissão. Está no texto de Mateus 28, versos 18 a 20, que nos diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que é que Cristo está dizendo aqui quando ele profere as palavras que estão descritas na grande comissão? Ele está dizendo um grande sim. Quero, Deus Pai. O que isso significa? Sim, Senhor, eu aceito a promessa que o Senhor fez a mim. Eu peço, então, que o Senhor me dê todos os gentios por herança e todo o fim da terra por minha possessão. E sim, eu os esmigalharei com a vara de ferro e os despedaçarei como um vaso de oleiro. A grande comissão é um grande sim a Deus Pai, por Deus ter, então, prometido isso a Cristo. Cristo está, então, se apossando desta promessa e está dizendo que vai cumpri-la. Por meio de quem? Da sua igreja. Por meio dos eleitos de Deus. Dizendo, então, que eles teriam sucesso. Aqui eu não coloquei no texto, mas nesses pontos, né? Mas é exatamente isso que Cristo vai dizer em Mateus capítulo 21. A seção do capítulo 21 até o capítulo 25 é o verdadeiro grande sermão profético escatológico de Cristo, né? Alguns vão dizer que é só Mateus 24 a 25, alguns falam isso por convenção, ou porque de fato é o ápice desse diálogo escatológico, mas o diálogo escatológico profético de Cristo começa desde Mateus capítulo 21. E no final do texto de Mateus capítulo 21, depois de contar uma grande parábola, né, sobre o Senhor que tinha uma terra, que arrendou essa terra aos seus servos, e que ficou longe por um tempo, e que mandou servos, a esses servos que ficaram tomando de conta da terra arrendada, para que eles pudessem, então, levar ao Senhor o que era de direito. E esses que estavam tomando conta da terra mataram um servo após o outro, até que o Senhor decide mandar o seu filho, né? E estes que estavam tomando conta da terra do Senhor, ao invés de se submeterem ao filho, eles vão e matam o filho. E aí, nesse momento da parábola, Cristo pausa a parábola, né? Finaliza, na verdade, dizendo o seguinte: o que é que vocês acham que o Senhor vai fazer a estes que mataram o seu filho quando ele retorna? Então, o texto vai dizer que os fariseus entenderam que Jesus estava falando a respeito deles, e Jesus termina dizendo assim: por causa disso, o reino dos céus, né, o reino será tirado de vocês e dado a um outro povo que dê os frutos desse reino. Quem é este outro povo? Este outro povo é justamente a Igreja Universal dos eleitos de Deus, a Igreja Católica dos eleitos de Deus, né? Onde Israel não é mais
o guardador do pacto enquanto nação étnica. É claro que a promessa ainda está para Israel, nós vemos isso lá em Romanos, capítulo 11, versos 25 e 26, quando, em um determinado momento da história futura, os judeus étnicos vão reconhecer a Cristo como o Senhor e o Salvador deles, mas não mais enquanto nação étnica serão guardadores do pacto. Aí Paulo vai dizer lá em Efésios 2 que não há mais diferenciação, né, entre o Israel étnico e os gentios, todos agora fazem parte da grande família do Senhor, a família dos eleitos, né, o Israel de Deus. Então, nesse sentido, o reino foi tirado dos israelitas e foi agora dado àqueles que são os eleitos do Senhor. Por que é importante frisar isso? Porque a grande comissão é a resposta que Deus dá, fazendo esse link com Mateus 21, dizendo, olha, este meu antigo povo, que era guardador do pacto, não conseguiu dar os frutos do reino. Mas eu estou garantindo a vocês que, através da grande comissão, vocês trarão o fruto devido para o meu reino. Então, por isso que não faz sentido termos uma posição escatológica pessimista. Porque se o próprio Cristo, em Mateus 21, e mais à frente em Mateus 28, através da grande comissão, vai nos dizer que nós somos capazes, porque ele nos tem capacitado e nos tem prometido que nós vamos trazer os frutos do reino a ele, como é que eu posso ter uma perspectiva pessimista do futuro, meu irmão? Ou da história, pensando que tudo acabará em desgraça e que a igreja será somente aquele pequeno círculo dos remanescentes em meio a uma grande tribulação ou em meio a qualquer outro tipo de coisas que possam acossar a igreja, afugentar a igreja, amedrontar a igreja. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. O que nós vemos aqui é Cristo garantindo, através da grande comissão, através desses diálogos escatológicos, que sim, o seu povo, o povo do pacto, né, ele vai trazer os frutos do reino a Cristo. A Cristo. Vamos continuar então. E é exatamente isso que nós vemos em um outro texto do Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Né? Quanto a essa exaltação e domínio de Cristo, o profeta Daniel também relata. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando das minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quando esse texto se cumpriu? Exatamente na ascensão de Cristo. Depois da sua ressurreição. Né? Quando você tem ali em Atos capítulo 1, ele sendo exaltado, né? As nuvens o cobrindo. Essa ideia, inclusive, abrindo um parêntese aqui, essa ideia de que Cristo vem com as nuvens, né? Isso é refutado não só por esse texto de Daniel 7, mas por uma compreensão exata do que Apocalipse 1:7 vem dizer, né? Apocalipse 1:7 está falando da vida em julgamento, né? Não da segunda vinda de Cristo com as nuvens. Mas esse texto aqui, de Daniel 7, ele está falando da exaltação de Cristo, exatamente após o momento da sua ascensão, né? Quando ele vai dizer, eu estava olhando nas minhas visões, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, que é o próprio Cristo. Então, ele está voltando diretamente a Deus Pai, que é o ancião de dias, né? E o que Deus Pai faz? Ele entrega a Cristo o domínio. Ele entrega a Cristo o reino, a honra, para que todos os povos, nações e línguas, então, o servissem. Isso significa que esse texto atrás, que nós lemos, de Salmo 2, versos 6 a 9, ele começou, então, a se cumprir na ascensão de Cristo. Cristo já está reinando à destra de Deus Pai. É isso que nós vemos Estevão falar em Atos, né, quando ele está sendo apedrejado. Eu vejo o Filho de Deus, né, em pé, à destra do Pai. Ele já está lá, e a partir de lá, reinando sobre todas as nações,
tendo todo o domínio, né? Honra e o reino sobre todas as nações, línguas e povos. 3.2. Os efeitos do reinado de Cristo. Então, já sabemos que ele está reinando. Agora, quais são, então, os efeitos desse reinado? São somente na esfera espiritual ou isso acaba se reverberando para todas as demais esferas? Vejamos. Texto de Salmo 22, versos 27 e 28, nos diz o seguinte: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, o reino do Senhor, ele vai, de acordo com o Salmo 22, a todos os limites da terra. Todos se converterão, né? Todas as famílias das nações adorarão perante a face do Senhor. Então, não é só num aspecto espiritual, porque se você tem um regenerado vivendo para a glória de Deus na terra, é claro que você não tem ele somente indo para a igreja. Ele é um cristão no seu trabalho, ele é um cristão nas suas práticas de política pública enquanto um político, ele é um cristão engenheiro, ele é um cristão professor. Então, ele vai, de todos os jeitos e maneiras, trazer ao senhorio de Cristo todas as áreas do conhecimento. E nós vamos, inclusive, ver isso mais à frente. Um outro texto que fala sobre os efeitos do reinado de Cristo, 3.2.1, né? Salmo 72, dos versos 8 a 11, nos diz o seguinte: que ele dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante a ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá, ou Seba, em outras versões, né, oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Isso falando sobre os efeitos do reinado de Cristo. Se Cristo já está à destra de Deus Pai, reinando a partir de lá, sobre todos os povos, nações e línguas, se nós já temos esta certeza, então não temos por que não termos a certeza de que o conteúdo do Salmo 72, de versos 8 a 11, não acontecerá. Se Cristo já está reinando, isso significa que ele subjugará todas as nações, povos e línguas ao seu reinado. Portanto, todas as nações da terra o adorarão. 3.2.2 que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Veja, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Não foi sujeito aos pés de Cristo somente o espiritual, somente as almas dos eleitos. Mas todas as coisas foram sujeitas a seus pés. Todos os domínios, todas as áreas do conhecimento, todos os aspectos da sociedade, todas as estruturas sociais, seja pedagogia, política, direito, qualquer outro tipo de coisa, tudo está debaixo do senhorio de Cristo. Se isso é verdade, não faz sentido nós termos esta visão minimalista do reino de Cristo, onde ele está nos altos céus, em um cubículo, né, onde lhe é permitido ter controle somente sobre a vida espiritual dos seus eleitos. Não. Cristo reina soberano sobre todos os aspectos da realidade. E se o seu reino já começou, isso significa que todos esses aspectos já estão debaixo deste reino, estão sendo conquistados por ele. Veremos como essa conquista então se dá. 3.3. As armas desse reinado. As armas desse reinado. Salmo 110, versos 1 e 2. Este é o salmo mais citado no Novo Testamento.
Salmo 110 é um dos salmos mais citados, melhor dizendo, né, no Novo Testamento. Diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Vamos lá. O apóstolo Pedro, 3.3.1, afirma no dia de Pentecostes que essa profecia se cumpriu no dia da ressurreição de Cristo. Vamos então a esse texto que está lá em Atos capítulo 2, dos versos 30 a 34. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? No contexto maior, quando ele começa dizendo, sendo, pois ele profeta, ele está se referindo ao rei Davi, né? E neste contexto, ele está dizendo que o rei Davi também concorda com o fato de que a promessa que tinha sido feita a ele, se eu não me engano, em 2 ou 1 Samuel, capítulo 7, versículo 16, de que Deus iria, por meio dele, levantar um substituto, um descendente dele, que estabeleceria o reino dele para sempre, que o profeta Davi, então, ele concorda com isso, e de que isto seria feito para levantar o Cristo, para assentar, então, sobre o seu trono, sobre o trono de Davi. E aqui ele segue dizendo que, nesta previsão, ele falou a respeito da ressurreição de Cristo, né, que a sua alma não tinha sido deixada no inferno, nem que ele tinha visto, então, a corrupção. E aqui, o apóstolo Pedro segue dizendo que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, né? Coisa que todos eles eram testemunhas. E aqui ele vai começar, então, a falar da exaltação de Cristo. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derrama, então, aquilo que eles estavam ouvindo, né? No dia de Pentecostes, vocês sabem, no contexto de Atos, capítulo 2, derramar do Espírito Santo. E aqui ele finaliza com a chave que nos é necessária para que nós entendamos não só as armas do reinado de Cristo, mas quando este reinado começou. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pedro, então, ele, inspirado pelo Espírito Santo, interpreta que o próprio Davi, a respeito de Cristo, sabia e estava profetizando que era o Cristo que haveria de vir, Jesus, que se assentaria no seu trono. E que, de fato, conforme todo o testemunho apostólico confirma em vários outros versículos, esse reinado já começou, ele já está sentado à destra de Deus, e que Davi concordaria, então, que essa interpretação a respeito de que ele está sentado à destra de Deus é suficiente para dizer que ele assume o trono de Davi e que começa, então, o seu reinado. Isso se encontra em algum outro texto? É claro que sim. Lá no 3.3.1, isso então é reforçado pelo próprio apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 20 a 28. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine, olha aqui o Salmo 110, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora,
O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, você vê que o apóstolo Paulo concorda com o fato de que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, né? E que a morte veio por um homem e também a ressurreição veio também por um homem, e que este homem é Cristo. E aqui ele começa dizendo que cada um por sua vez, quanto à questão da ressurreição, né, que é o contexto maior do capítulo 15, Cristo primeiro, né, sendo ele as primícias dos que dormem, depois aqueles que são de Cristo na sua vinda. Do que ele está falando aqui? Da segunda vinda de Cristo, né? Depois, então, virá o fim. Olha que interessante. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Mas espera aí. Existem outras escolas escatológicas que dizem que na segunda vinda de Cristo ele virá estabelecer, então, o período do milênio. Só que é de comum acordo que o período do milênio é governado diretamente por Cristo. Todavia, vejam o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 15. Que depois que ele vier na sua vinda, virá o fim. Quando virá o fim? Quando ele tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Ou seja, quando Cristo vier na sua segunda vinda, não se iniciará o milênio. O milênio já terá terminado. De tal forma que, naquele momento, então, Cristo entrega o reino a Deus. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, não tem como nós entendermos o início de um milênio no fim, né? Na segunda ou a partir da segunda vinda de Cristo. Não. O milênio termina e, então, o reino é entregue a Deus, ao Pai. Quando isso acontece? Quando ele vai entregar o reino? Aí o apóstolo Paulo vem dizendo, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E aqui ele vai citar o Salmo 110. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. Este até, né, que seria aqui no latim o ad, né, que dá aquela ideia de continuidade de uma ação até que os requisitos dessa ação sejam completados e, portanto, ela acabe. Dá, então, a ideia de que Cristo está reinando até que todos os impérios, potestades e forças e inimigos sejam, então, colocados debaixo de seus pés, né? Ora, o último desses inimigos que vai ser aniquilado será, portanto, a morte. E aqui ele termina dizendo que quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, este Deus seja tudo em todos, alguns teólogos apontam que é o apóstolo Paulo se remetendo, né, ao período do estado eterno, quando não será mais Cristo, não será mais de Cristo a função do governo, mas do próprio Pai eterno, né, onde o Filho se sujeitará ao Pai. Por favor, não tirem da minha fala nenhum tipo de subordinacionismo, eu não estou falando de relações intra- ou extra-trinitárias, eu só estou falando a respeito de funções, né, na escatologia. Então, nesse momento, Deus, no estado eterno, passa a ser o governante por toda a eternidade. O milênio teria terminado e Cristo devolve o poder ao Pai. Então, não dá para poder entender que isso aqui ainda vai acontecer no milênio futuro, porque o apóstolo Paulo interpreta que isso já está acontecendo desde a ressurreição de Cristo. Portanto, o período do milênio teria começado desde a ressurreição dele. 3.3.3. Quando nós voltamos ao Salmo de número 110, nos é dito o seguinte, né, no 3.3. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Onde seria, então,
a fortaleza, né, do Senhor, né, que aqui é prefigurada como Sião. Nós vemos que o cetro de Cristo é enviado, então, desde Sião. O que seria Sião? Vamos ao texto de Hebreus capítulo 12, dos versos 22 a 23, onde o escritor, que aqui eu defendo que seja o apóstolo Paulo aos Hebreus, diz o seguinte: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o que seria Sião no Novo Testamento? A Sião, que é referenciada no Antigo Testamento, no Novo Testamento é a própria Igreja Universal dos eleitos de Deus. Então, quando nós lemos Sião, a ideia é que seja a própria Igreja de Cristo, né? Esse sacerdócio real, essa nação eleita, né? Que não é mais uma nação étnica, mas que comporta tanto judeus quanto gentios de todas as raças, povos, línguas e nações. Então, essa multinação, digamos assim, comportando pessoas de todas as nações, essa é a Sião do Novo Testamento. Então, o Salmo 2 vai dizer que o cetro de Cristo, ele será enviado, né? O cetro da tua fortaleza desde Sião, né? Dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então, quem é que faz esse trabalho? Quem é a Sião de Deus aqui é a própria igreja. Deus enviando o cetro do seu domínio a partir da sua própria igreja para dominar. Né? E nós vemos esse entendimento, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, né? Para avançar o seu reino, destruir fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, é por meio do avanço da palavra de Deus, é por meio da palavra de Deus, subjugando todo o conhecimento ao senhorio de Cristo, né? Por meio do Espírito Santo, é que você tem o avanço do reino de Cristo. Essa é a natureza do reino do Senhor, que avança por meio da sua própria palavra. Então, nós temos, agora chegando ao ponto 4, a exaltação desta Sião, né? Que é justamente a igreja do Senhor. Dois textos referenciados, um do Antigo e outro do Novo Testamento. Nós vemos essa exaltação, por exemplo, no texto de Isaías, capítulo 2, dos versos 2 a 4, esta promessa a respeito da igreja de Cristo. 4.1. A igreja de Cristo exaltada entre as nações. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então, o que é que essa profecia está dizendo? Está dizendo que haverá um tempo sublime na história, onde a Igreja de Cristo estará, então, no cume de todos os montes, e todas as nações, né? Elas serão direcionadas a ela, e então de Sião, ou seja, da igreja sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui muitos teonomistas usam esse texto escatológico como base, né? Dizendo que a lei do Senhor, então, os aspectos judiciais da lei, o magistrado civil governará a partir das escrituras sagradas para todas as nações. Todas as nações estarão, então, subjugadas à lei do Senhor e, portanto, todas estarão sendo conduzidas por meio de Sião pelo próprio Cristo. Isso, essa Sião de hoje, né, 4.2, seria a Igreja Universal dos Eleitos, no texto que nós já lemos, texto de Hebreus 12, versículo 22. Mas chegares ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anos. Então, essa promessa, ela está presente hoje para a igreja. Se ela está presente hoje para a igreja, em um milênio que já começou, porque Cristo já está ressuscitado, está reinando a partir da destra de Deus Pai sobre todos os povos e nações, como poderemos ter uma escatologia pessimista? Mediante a promessa feita à igreja, que é a Sião do Senhor, né, de onde ele estenderá o cetro do seu domínio por todas as nações. Né? Como entender, então, em uma perspectiva pessimista, o futuro? Não tem como, porque as promessas acabam me referenciando ao fato de que a igreja ela não simplesmente irá sobrepujar os inimigos do Senhor, mas que ela também estará no cume, né, no lugar de mais alta importância, para onde todas as nações se afugentarão, né? E a partir de lá, toda a terra será dominada pelo Senhor. Então vamos lá, continuando. O ponto 5 nos diz o seguinte: a profecia de Isaías afirma que essa exaltação, ou seja, a exaltação da igreja, a exaltação de Sião, aconteceria nos últimos dias. Afinal, qual é o entendimento apostólico do termo últimos dias? Eu coloquei alguns textos aqui, mas eu não coloquei, não lerei todos, né, para que a gente possa encurtar aqui e irmos para já o nosso terceiro ponto, né? Não, ainda no segundo ponto, só que no outro aspecto. A profecia de Isaías, então, ela afirma que haveria essa exaltação da igreja. Mas quando isso aconteceria? Alguns textos podem nos esclarecer quanto a isso. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 17, nós lemos: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Nós sabemos que nesse texto específico, o apóstolo Pedro está fazendo uma interpretação do texto de Joel. E quando ele diz nos últimos dias, ele não está jogando isso para o futuro. Ele está citando esse texto, e se você for ler dentro de um contexto maior, para explicar o motivo pelo qual o Espírito Santo foi derramado na festa de Pentecostes naquele momento. Então, esse nos últimos dias, ele não joga para um futuro, ele joga para o presente dos dias deles. Para explicar, então, que o derramamento do Espírito estava acontecendo nos últimos dias proféticos. Então, a ideia não era que Pedro estava falando ou querendo aplicar essa profecia de Joel para um futuro, mas tentando referenciar e provando, na verdade, que aquilo era para o presente daqueles dias onde o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne. Também um outro texto muito conhecido é Hebreus capítulo 1, dos versos 1 e 2. Né? Começa assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a ideia de últimos dias apostólico não é uns últimos dias escatológicos no sentido futurístico da coisa, mas é um tempo presente. Então, nós podemos afirmar que os últimos dias estão compreendidos entre o primeiro advento de Cristo e o estabelecimento do milênio a partir da sua ressurreição e ascensão, e esses últimos dias eles terminam no segundo advento de Cristo. Ou seja, durante todo o período do milênio, nós temos esses últimos dias onde todos os acontecimentos proféticos a respeito da igreja, da expansão do reino de Cristo, da administração escatológica das promessas do Senhor Jesus vão acontecer. Então, nós vamos agora, eu vou parar essa apresentação aqui do Word, para que nós possamos, ainda falando sobre este ponto, né, de expansão, falarmos aos irmãos ainda no Novo Testamento agora, né? Deixa eu ver se eu compartilho esta tela aqui.
o professor Edu, o senhor só pode me confirmar se está sendo compartilhada a tela aí, por favor? Só para eu poder saber. Tá sim, meu irmão. Está sendo compartilhado. Perfeito. Então, nós vamos só ler alguns textos, né, e passar por eles, para que nós possamos entender de uma forma mais específica esse assunto da expansão do reino e do porquê que nós não deveríamos ter essa ideia escatológica errada, né, que seria uma ideia pessimista. Nós estamos em Mateus, capítulo 13. E Mateus capítulo 13, ele está falando eminentemente do reino dos céus. E dentro deste capítulo, ele traz 7 parábolas diferentes. Cada uma dessas parábolas falando a respeito de um aspecto do reino. E aspecto esse muito importante para que nós possamos, então, entender como se prefiguraria, então, quais seriam as características do reinado e da expansão do reinado de Cristo. A primeira dessas parábolas é a parábola do semeador, né? Está no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 23. A segunda parábola é a parábola do joio, que está dos versículos 24 a 30 e do 36 a 43, né, que seria a explicação da parábola. A terceira parábola é a parábola do grão de mostarda, tão conhecida e querida por nós pós-milenistas, que está lá nos versículos 31 e 32. A parábola do fermento, no versículo 33. A parábola do tesouro escondido, no versículo 44. A parábola que seria a sexta, né, da pérola de grande valor, no versículo 45. E a parábola da rede, nos versículos 47 a 52. Se nós fôssemos dissecar aqui, né, o capítulo 13 como um todo, nós iríamos, então, ter alguns minutos a mais, né? Só que, se nós fôssemos fazer, então, enxugar, né? Vamos começar pelas menores para que depois nós possamos dar uma explicação das maiores, de forma mais panorâmica. Começando pela uma das menores, né, que seria a parábola do grão de mostarda, está aparecendo aí para vocês, versículos 31 e 32, nós lemos assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Bem, nessa parábola, você tem Jesus comparando o reino dos céus como um grão de mostarda. E é sabido que o grão de mostarda é um dos menores grãos que existe dentre os existentes, né? E também se torna uma das maiores árvores, assim que cresce. Então, ele vai dizer que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda. E que, embora seja menor dentre todas as sementes, né, ela se torna a maior das hortaliças. Só que nós temos alguns outros versículos, né, alguns outros textos do Antigo Testamento que vão nos dizer o que é que significa essa parte que está em negrito, a parte final, né? Ela é tão grande esta árvore, essa hortaliça que se transforma numa árvore, de forma que as aves dos céus, né, vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O que é que significa essa expressão? As aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Nós temos alguns versículos, como eu disse, correspondentes, que podem nos esclarecer isso. Lá no Salmo 104, versos 12 e 16 a 17, nós lemos assim: As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas, os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Então, nesse primeiro momento, né, não dá exatamente para explicitar o que significa as aves do céu fazendo ninho junto às águas ou nos galhos que põem-se a cantar. Mas nos próximos textos nós vamos ver que isso faz referência a um domínio que é tão bem estabelecido, que traz tanta paz para uma determinada localidade, que até mesmo as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então, é
uma ideia que traz essa ideia de paz, de estabelecimento da justiça, onde não há mais confronto, de tal forma que esse determinado imperador, que é representado por essa árvore, esse determinado reino, ele já não mais está em conflito, né? Ele já derrota todos os seus inimigos, ele já é o maior de todos eles e ele estabelece essa paz contínua. Vamos ver alguns textos mais à frente. Daniel, capítulo 4, versos 11 e 12. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentaram da árvore. Se nós formos voltar a Daniel, capítulo de número 4, você vai perceber que Daniel está neste texto falando a respeito de Nabucodonosor. Seria, então, uma espécie de analogia, né? De metáfora que é feita entre Nabucodonosor e uma árvore. Né? Seria Deus dizendo a Nabucodonosor que ele é comparado a uma árvore. Né? Que a árvore cresceu tanto, veja o que o texto diz, que a sua copa encostou no céu e ela era visível até os confins da terra, ou seja, essas são expressões para poder dizer até onde o reinado de Nabucodonosor tinha chegado. É por isso que na visão de Daniel, capítulo 2, no sonho que ele tem da estátua, ele é considerado a cabeça de ouro, maior de todos os impérios terrenos. Dentre estes impérios, ninguém teve o que Nabucodonosor teve, o domínio que teve, né? Essa expansão até os confins da terra, tal qual ele teve. E por causa de toda essa expansão, a paz era tamanha que as aves dos céus viviam em seus galhos e todas as criaturas se alimentavam da árvore. E aí você tem um texto análogo, né, parecido com esse, que é Ezequiel 31, versos 3, 6 e 9, que diz assim: Considere a Síria, outrora, um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam a luz debaixo dos seus galhos. Todas as nações, as grandes nações viviam à sua sombra. Eu o fiz belo com rica ramagem, à inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Mais uma vez, essa linguagem metafórica sendo utilizada em favor de um rei. É Deus dizendo que tinha estabelecido tanto, espalhado tanto o domínio aqui nesse contexto do capítulo 31, de um rei, né, que as aves dos céus, então, elas vinham e se aninhavam nos ramos, né? Ou seja, se organizavam embaixo no reinado deste rei. Então, neste mesmo sentido, nós podemos entender que estes textos de Mateus 13, 31 e 32, quando diz que o grão de mostarda se torna uma hortaliça, que se torna uma árvore tão grande que as aves dos céus vêm estar nos seus galhos, isso significa que essa será a expansão do reinado de Cristo. O reinado de Cristo, então, irá até os confins da terra, estabelecerá paz a todos os condados, né, de tal forma, em todas as nações, de tal forma, né, que haverá uma paz tão absoluta que as aves dos céus virão e farão os ninhos nos seus galhos. Né? Isso representa o nível de justiça, de paz, de controle e de harmonia que o reinado de Cristo há de alcançar. E que, por causa disso, isso é totalmente contraditório com uma perspectiva, com uma expectativa pessimista da escatologia. Falando ainda sobre essa mesma parábola, que é a parábola do grão de mostarda, temos Jeremias capítulo 27, versos 5 a 8, né, que diz: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu grande braço estendido, e eu a dou a quem quiser, né? Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia,
nem colocar o pescoço sob o seu jugo. Eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. Por meio dele eu a destruirei completamente. Se essa promessa foi feita sob o jugo de um rei ímpio, que era Nabucodonosor, que posteriormente veio a conhecer o Senhor, dirá então se Deus não cumprirá as promessas que fez ao próprio Cristo durante o seu reinado. Muito pelo contrário, as promessas serão plenamente cumpridas e o reino de Cristo subsistirá. O Senhor profetiza, então, o seu próprio reino. Ezequiel, capítulo 17, versos 22 a 24. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei no monte alto e imponente. Dos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde, faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei, e eu o farei. Justamente nessa promessa, né, nesse texto, nós podemos relembrar, por exemplo, do texto de Isaías, capítulo 2, versos 2 a 4, onde Deus promete que Sião seria exaltada, que a igreja do Senhor seria exaltada. Então, é o Senhor Jesus, né, o próprio Deus aqui, falando a respeito da natureza do seu próprio reino futuro. Agora, saindo da parábola do grão de mostarda e indo até a parábola do fermento, nós temos o seguinte, né? No próximo versículo, versículo 33 de Mateus 13. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Né? Nós temos fazendo uma analogia com outros textos, né? Lucas capítulo 17, versos 20 ou 21, que diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando veria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outras traduções está escrito, porque o reino de Deus está em vocês. Né? Então, o reino de Deus e reino dos céus, aqui no texto de Mateus, ao contrário do que os dispensacionalistas falam, eles são termos intercambiáveis. Tá? Então, este mesmo reino de Deus de capítulo 17 de Lucas é o mesmo reino dos céus de Mateus capítulo 13, né? Que está em nós, que está nos eleitos de Deus. Né? E o que vai acontecer com este reino? Ele é como um fermento, né? Que foi misturado com uma grande quantidade de farinha, de tal modo que, de forma gradativa, o fermento foi se espalhando e toda a massa ficou fermentada. Isso é muito parecido com o que nós vemos lá na profecia de Daniel, capítulo 2, dos versos 35 e 44. Como eu disse há minutos atrás, é um texto que relata, né, não só o sonho de Nabucodonosor, mas também a interpretação desse sonho que é dada por Deus a Daniel, para que Daniel fale, então, a Nabucodonosor. Veja os versos 35 e 44. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, né? Falando sobre a estátua. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Encheu a terra toda. Quando nós vamos para o versículo 35, onde nós lemos, e o ouro foram despedaçados, né? O ferro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. A palavra despedaçar, aqui no hebraico, ela dá a ideia de uma ferramenta que bate uma, duas, três, quantas vezes sejam necessárias, até que a estátua vire totalmente pó. Ou seja, todos os reinados que estavam ali representados pela Babilônia, Medo-Pérsia, né, Grécia e posteriormente Roma, eles foram destruídos completamente, deixados no pó,
pelo reinado de Cristo. Só que olha o que acontece. Esse reinado, essa pedra, né, o reinado de Cristo, que é representado pela pedra, ele não somente destrói a estátua, mas a pedra que atinge a estátua torna-se uma montanha que enche toda a terra. Essa montanha ela vai gradativamente crescendo para encher toda a terra. E aí nós temos o verso 44. Na época desses reis, na época do rei da Babilônia, dos reis da Medo-Pérsia, do rei da Grécia e do rei de Roma, do imperador de Roma, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Sabemos que este reino do qual o versículo 44 fala é o reino de Cristo. E que na época do último destes impérios representados pela estátua, que é o reinado de Roma, então, Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, Cristo apareceu. Então, Cristo aparece para poder, então, estabelecer o seu reino. Reino que é estabelecido a partir da sua ressurreição, da sua ascensão. Ele pune e julga na sua vinda em juízo contra Israel, no ano 70, o povo rebelde. E, então, ele é a estrela da manhã que está fixa e que derrubou todos os poderes, o sol, a lua e as estrelas, que eram representações de autoridade no Antigo Oriente Próximo, e que agora Cristo derruba todos eles, derruba os fariseus e todos aqueles que não acreditaram em Cristo, os israelitas apóstatas, para então estabelecer um reino que jamais terá fim. O cumprimento dessa promessa, então, estão em alguns textos, esses que estão aí, Gênesis 15, verso 5, eu não vou ler com vocês, porque nós já lemos alguns deles, o próprio capítulo 22, verso 17, e assim por diante. E Cristo, então, cumpre esta promessa de expandir o seu reino, de estabelecer o seu reino. Restaurando o mundo, Aqui nessa parte de restaurar o mundo, nós vemos em João capítulo 12, versos 31 e 32. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É claro que esse texto não embasa de forma nenhuma nenhum tipo de universalismo, Jesus não está dizendo que absolutamente todas as pessoas, toda e cada pessoa do mundo seria salva, mas todos os eleitos de Deus que superam sobremaneira o número dos não eleitos, nós vamos já ver isso dentro do capítulo de número 13 de Mateus, seriam salvos. Quando ele fosse levantado do madeiro, ele atrairia todos a ele. Esses todos são todos os seus eleitos. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Esse texto também falando sobre a restauração do mundo a partir do cumprimento da promessa que se dá em Cristo Jesus, Onde o mundo que antes estava caído, agora é regenerado. Primeiramente, através dos eleitos de Deus, depois, através deles, para toda a cultura como um todo. Só que quando ele vai reinar? Ele vai reinar até que, e aí nós já lemos esse texto, até que toda autoridade e poder sejam colocadas debaixo dos seus pés. Nós temos a parábola da semente também, que é uma parábola análoga, a Mateus capítulo 13, lá em Marcos capítulo 4, versos 26 a 29, que diz assim, Nós vamos ler essa parábola e depois vamos voltar para Mateus 13. Diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Quer ele durma, quer se levante. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. O que é que significa esse texto? A primeira coisa, eu vou já adiantar,
parte, né, de uma das críticas que são feitas ao pós-milenarismo. Mas como é que vocês podem, né, em meio a toda a desgraça mundial que está acontecendo, fome, guerras, a possibilidade da implementação de uma nova ordem mundial, ou disso e daquilo, crer que futuramente, então, você terá um reino de Deus através da Igreja de Cristo sendo estabelecido universalmente. Veja que o texto diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, né? O que o apóstolo Paulo fala a respeito de si mesmo e a respeito de Apolo? Ele vai dizer, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Na nossa época, nós estamos muito preocupados com como vai crescer, quando, na verdade, nós deveríamos estar muito preocupados com como nós vamos plantar. Porque quem dá o crescimento não somos nós, é o Senhor nosso Deus. Nós somos como homens que lançamos a semente sobre a terra, noite e dia. Veja que é o que o texto diz. Quer durmamos, quer nos levantemos. A semente germina e cresce. Veja o que o texto diz. Embora ele não saiba como. Deus não quer que nós estejamos preocupados com o modo de crescimento dessa semente. Porque o texto diz que nós não sabemos como ela vai crescer. Mas o texto afirma que ela germina e cresce, mesmo que nós não saibamos como. E como nós não sabemos, isso não é trabalho nosso. O que nós deveríamos fazer? Estar preocupados em lançar a semente, em pregar a palavra de Deus, ungidos e munidos do Espírito Santo da verdade, e por meio dele cumprir a nossa vocação, cumprir a grande comissão, discipular as nações, porque ele reina sobre todos os povos. Então, se ele reina sobre todos os povos, se o seu poder é eterno, e se tantas são as promessas que acabam nos apontando para o quão prolífico seria esse reino, e está sendo desde o primeiro século, nós temos que nos preocupar em lançar a semente, e não em como ela vai germinar. Então, o texto termina dizendo, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão ficar maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Essa seria, então, a parábola da semente. E quando nós vamos voltar, e aqui eu volto para aquele ponto que eu disse que nós iríamos conversar, que o número dos eleitos de Deus perpassa em muito o número dos não eleitos, logo na primeira parábola, que é a parábola do semeador, do capítulo 13, nós lemos o seguinte, e eu vou ler, deixa-me ver, são 23 versículos, tá? Mas eu não vou ler todos eles, para encurtar aqui o nosso tempo. Ok. Eu vou ler só o versículo 23 mesmo, e aí eu resumo toda a parábola para os irmãos, que com certeza já sabem. Versículo 23 diz assim, do capítulo 13. E quanto à semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Tá? Aqui você tem a parábola do semeador, que é alguém que sai a semear, e aqui você tem 4 tipos, né, de terra. Né? Deixa eu ver onde é que ele vai começar a falar sobre os tipos de terra. Né? Aqui, ele diz, primeiro, as sementes caem à beira do caminho, as aves vêm e comem. Né? Parte dela cai em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. A outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E aqui Jesus vai dar toda uma aula profunda de antropologia filosófica, né, mais à frente, explicando para os discípulos o que significam esses 3 tipos de terra. E o quarto e último tipo é a semente que caiu em boa terra. Então, nós temos 3 tipos de terra, vejam bem, onde a semente não vai frutificar. Um primeiro tipo, onde cai à beira do caminho,
Um segundo tipo, onde o terreno é pedregoso. E um terceiro tipo, onde o terreno é espinhoso. Em uma desses três tipos de terra, a semente cresce. Mas tem um último tipo, que é o terreno da boa terra. Só que alguém pode dizer, como de 3 para 1, este 1 pode frutificar mais do que esses 3? Veja o versículo 23 do capítulo 13. Né? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Ou seja, o caso daquele que é da boa terra. E o que acontece depois? Este único, né? Essa única semente que caiu nesta boa terra, ela dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aqui a ordem não importa, né? 30, 60, 100, como aparece também lá no Evangelho de Marcos, ou 30, ou 100, 60, 30, tanto faz, né? Um só dá, no mínimo, 30 iguais, mas também 60, mas também 100. Ou seja, o número dos eleitos de Deus sobrepuja sobremaneira o número dos que não são eleitos. Você tem pelo menos 30 a partir de 1, contra 3 que não foram bem sucedidos. Então, isso é para provar, né, a expansão do reino de Cristo e como esse reino se estabelece. E aqui nós temos, né, vou ler só mais algumas linhas aqui de um editor, é o editor de uma obra chamada World Christian Encyclopedia, né? Enciclopédia Mundial Cristã, que diz assim: durante o século XX, falando sobre a expansão da igreja, o cristianismo tornou-se a religião mais abrangente e universal na história, observou David B. Barrett, que é o editor desta obra. A obra definitiva sobre o status atual do cristianismo ao redor do mundo. Abre aspas, ele continua. Há hoje cristãos e igrejas cristãs organizadas em todo o país habitado sobre a terra. A igreja é agora, portanto, pela primeira vez na história, ecumênica, no sentido literal da palavra. Suas fronteiras são coextensivas com o oikumene, né? No sentido de todo o mundo habitado. A história da expansão da igreja cristã pode ser vista como uma série de 9 pulsações ou épocas principais, 5 das quais foram tempos de avanço e 4 das quais foram tempos de retrocesso. Cada período principal de crise e declínio foi seguido por outro de avanço. Escreveu Kenneth Scott Latourette, o conhecido historiador de missões. Quando a humanidade é vista como um todo, a influência do cristianismo sobre ela torna-se, no curso dessas pulsações, progressivamente mais extensivo. O grão de mostarda do reino de Deus, de fato, cresceu. Cresceu de uma forma dramática, desde seu humilde e insignificante começo há 19 séculos. Então, aqui eu termino a minha fala, meus irmãos. Eu gostaria de ter referenciado muitos mais textos, né? Deixado muitas coisas mais claras, como, por exemplo, o início, né? Quando é que se inicia exatamente o milênio ou não, mas eu creio que os textos que eu coloquei aqui são suficientes para isso. Também fica, então, provado que o entendimento apostólico, a partir da ressurreição e ascensão de Cristo, eles entendiam que, de fato, Cristo já estava reinando a partir do trono de Davi e que, portanto, ali o reino já havia começado. Então, fica a minha palavra final, resumindo tudo isso, dizendo o seguinte: se é verdade que o reinado de Cristo já começou, que todas essas promessas do Antigo e Novo Testamento estão nos apontando que o rumo da história, escatologicamente falando, nos prevê um futuro próspero, tanto para este reinado de Cristo, quanto para a igreja que faz parte deste reinado, qual é o sentido de nós permanecermos tendo uma expectativa pessimista do futuro? Biblicamente, é absolutamente infundado, né? Na verdade, antes de terminar, agora eu gostaria de ir para o último ponto com os irmãos, né? Eu terminei essa parte dos textos, né? Agora eu vou para um último ponto, né? Que são visões equivocadas sobre a escola pós-milenista. Eu vou compartilhar mais uma vez o documento no Word aqui com vocês, para nós terminarmos e irmos para este último ponto. Só o professor Edu me dizia aí que está tudo certo e eu prossigo.
Só saber se está tendo compartilhado, né? Dá para falar aí, professor, se está sendo compartilhado? Não sei se a tela aqui está... Eu compartilhei, mas não sei se está aparecendo aí para vocês. Acho que, porventura, talvez o mestre não esteja por aqui, mas eu acho que está sendo compartilhado, sim. Pode sim, Efraim, está sendo compartilhado. Perfeito. Vamos, então, à última etapa, né? O último ponto, eu ia me esquecendo dele, mas ele é importante. É o ponto de número 3 e o último, né? Sobre as visões equivocadas que nós temos sobre a escola pós-milenista. O primeiro desses pontos, né, diz assim, o que algumas pessoas acham acerca do pós-milenismo. Achar que o otimismo evolucionista ou o iluminismo foram os motivos pelos quais o pós-milenismo foi a visão escatológica adotada no século XIX. Ou seja, quando as pessoas olham para o século XIX, elas entendem que o pós-milenismo era adotado por conta das visões científicas e da própria revolução científica que passa a acontecer a partir do século XVII, né? A Revolução Copérnica e outras coisas mais que vão desaguar no século XIX num evolucionismo social, num próprio evolucionismo científico, etc. Então, por causa desse otimismo da era do século XIX, então eles acham que em decorrência disso, que o pós-milenismo, pelos teólogos, era então a posição adotada, quando na verdade essa visão escatológica já era sustentada pelos pastores e teólogos puritanos do século XVII, bem antes da ascensão de todo e qualquer tipo de teoria, seja darwinista, ou seja, de qualquer tipo de evolucionismo, ou antroposofismo, ou até mesmo psicologismo do século XIX. Né? Isso já vinha bem antes, e como nós acabamos de ver, isso é muito bem exegética e biblicamente fundamentado. Isso não é retirado de um tipo de otimismo histórico. E só colocando mais um subponto nesse ponto primeiro, esse é um dos principais erros que eu vejo nos grandes doutores de escatologia do Brasil apontarem contra o pós-milenismo. A principal coisa que eles dizem, né, são as duas grandes guerras mundiais do século XX, né? Que depois das duas grandes guerras mundiais, o pessoal pós-milenista, que segundo a visão deles, vinha nessa corrente otimista desde o século XIX, começa então a perder força e a desaparecer, como se o pós-milenismo dependesse daquilo que acontece na realidade de uma forma local. Coisa que absolutamente não. Nós dependemos única e exclusivamente do avanço do reino de Cristo, das promessas da Bíblia Sagrada. E se elas nos conferem capacidade de dizer que o reino de Cristo avança, mesmo em meio a conflitos, como nos demonstra Hebreus capítulo 12, versículo 28, né? Onde Deus está ali falando que ele abalará a criação para que o inabalável permaneça, o inabalável reino que já nos foi entregue permaneça. Então, se é para que nós estejamos nesse período de abalos sísmicos, escatologicamente falando, nós vamos nos segurar em Deus, nós vamos nos segurar em Cristo, né? E Cristo vai continuar dando andamento a essa sua agenda de expansão do reino, né? Como nós acabamos de ler na citação do historiador que eu coloquei atrás, né? Para cada ciclo de retrocesso, nós temos um ciclo de progresso. E não é progresso de qualquer outro tipo de fé, outro tipo de posicionamento. Não, é progresso do cristianismo. Então, nessa circunspecção histórica, essa análise panorâmica, para cada retrocesso, você tem progresso do cristianismo, progresso do reino de Cristo. Então, essa é uma visão muito equivocada, porque o pós-milenismo não está arraigado a visões otimistas históricas localistas, mas a uma perspectiva escatológica global do reino de Cristo, a longo prazo. Segundo ponto, né? Segunda visão equivocada do pós-milenismo. Não são forças imanentes que causam a mudança dos males sociais ou esforço humano, mas é Cristo que, desde a posição mais elevada ao lado do Pai, que empreende a expansão da sua igreja através da influência da palavra de Deus e do Espírito Santo na sociedade. Então,
pessoal também acaba dizendo, muitos por aí, né, que como se fossem forças que de dentro para fora, né, são imanentes a partir de uma perspectiva temporal histórica que acabam transformando as coisas, né? Esse foi o posicionamento equivocado, por exemplo, dos proponentes do evangelho social, né, que dizia que era só a igreja se engajar politicamente, se engajar socialmente, que as estruturas seriam transformadas. Mas isso é uma inversão, né, da grande comissão. A grande comissão nos leva a transformar a sociedade, as estruturas sociais, como consequência. Consequência do quê? Consequência da influência da pregação da palavra de Deus e da influência do Espírito Santo na sociedade. Uma terceira visão equivocada. A visão pós-milenista nada tem a ver com o evangelho social dos liberais. Ela sempre foi uma visão defendida historicamente por proponentes ortodoxos. Como eu falei, tanto no início da palestra como há pouco, a visão pós-milenista ela é muitas vezes confundida com uma visão liberal, como se fosse defendida por liberais, quando não, né? Liberais proponentes do evangelho social. Muito pelo contrário, eles acabam passando de uma regeneração pessoal, que é necessária para uma regeneração cultural, invertendo o polo, dizendo que você deve fazer uma regeneração cultural, ou seja, trabalhar em ações sociais, trabalhar na política, etc., para que as instituições imanentes, então, alcancem o indivíduo. Então, você troca a justificação de Cristo por um esforço de justificação pessoal. Você acaba de cair numa justificação católica. Então, você está invertendo os polos. E isso acaba destruindo toda a visão pós-milenista e não caracterizando-a como muitos fazem. Quarto ponto. O pós-milenismo crê que o evangelho não tem a ver somente com a regeneração pessoal, mas também com a transformação das estruturas sociais injustas através do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Esse quarto ponto é uma implicação do terceiro, como eu acabei explicando ele, nós vamos pular agora e continuar. Ponto 5. São 7 pontos ao total. Ponto 5. Ponto 5 diz: o evangelho social acreditava que o reino de Cristo avançaria por meio das instituições históricas imanentes, como eu acabei de dizer, né? Escolas, ciência, legislação, imprensa e igreja. A ideia de que o reino avançaria por dramáticos derramamentos do Espírito Santo que dariam sucesso à pregação do evangelho e que traria posterior transformação a essas estruturas foi abandonada. Ou seja, não é mais o evangelho que transforma as estruturas, mas são as estruturas que, por exemplo, por darem um exemplo, é que vão, então, transformar as pessoas. Isso não é o evangelho, isso não é o pós-milenismo de maneira nenhuma. É o exato oposto. É a ênfase primária na pregação do evangelho, na exposição das Sagradas Escrituras, é que vai, então, degringolar, que vai desenrolar uma série de transformações nas estruturas sociais. Ponto 6. O pós-milenismo não é de forma nenhuma um tipo de universalismo. Existe o universalismo e o universalismo hipotético. Eu não vou entrar nessa discussão, mas basicamente o universalismo diz que Cristo então veio para salvar e morrer por todas as pessoas. E não é isso que o pós-milenismo prega. O pós-milenismo prega, como nós acabamos de ver na análise de algumas parábolas do capítulo 13, que o número dos eleitos sobrepuja sobremaneira o número dos não eleitos. O número dos eleitos é muito maior do que o número dos não eleitos. O que significa dizer que, no decorrer da expansão do reinado de Cristo durante a história, vai chegar um momento onde todas as famílias da terra, de todas as nações, estarão adorando a Deus. E que, portanto, de forma massiva, a grande maioria das pessoas estarão no reino de Cristo. Mas isso não é, de forma nenhuma, um universalismo, porque nós temos também o entendimento de que existem pessoas que foram predestinadas por Deus para receberem a ira de Deus, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo número 9. Como o próprio capítulo 13 de Mateus vai falar da parábola do joio e do trigo. Há joio no meio do trigo. É pouco, mas existe. E este joio
como a própria parábola vai dizer, ele vai ser retirado do meio do trigo, vai ser amarrado, né? Vai ser queimado no fogo. Ou seja, existem e permanecerão existindo aquelas pessoas que foram predeterminadas para o sofrimento eterno e que, portanto, serão destruídas, né? Isso não implica dizer que porque o número dos eleitos é muito maior do que o número dos não eleitos, o número dos eleitos é maior do que os não eleitos, que significa que o pós-milenismo é universalista, de forma nenhuma. O último ponto, né, que é acusado muito, o pós-milenismo, ele é acusado muitas vezes de imperialismo, né? Isso não tanto aqui no Brasil, mas lá fora, né, na América do Norte e Europa. Por alguns teólogos, ele é acusado de imperialismo. O ponto 7 diz: os Estados Unidos não são o novo Israel, no sentido de serem o centro das ações escatológicas de Deus para o mundo, como muitos expectavam que fosse assim no século XIX. Deus usa e usará tanto os Estados Unidos quanto qualquer outra nação para expandir gradativamente seu domínio até os confins da Terra. O que é que isso significa dizer? Na época do século XIX, pela graça de Deus, os Estados Unidos, né, vocês sabem que historicamente, por mais que os católicos odeiem essa fase da história e tentem escondê-la de todas as formas, os puritanos, né, os pastores puritanos, teólogos puritanos, foram aqueles que estiveram envolvidos na formação dos Estados Unidos da América. E por causa disso, essa visão pós-milenista, que eu penso que já tenha sido suficientemente provada pelo professor Edu, que era defendida por eles, né, na palestra anterior à minha, ela invade, então, os Estados Unidos da América, gerando todas essas transformações sociais, dessas estruturas, né, de educação, de direito e assim por diante. Então, no século XIX, algumas pessoas estavam tão felizes com isso que elas estavam pensando que os Estados Unidos da América eram uma espécie de centro escatológico de Deus para o mundo, né? Como se seria através dos Estados Unidos que Deus levaria para todos os lugares do mundo essas influências, né? De tal forma com que, a partir dos Estados Unidos, o mundo seria reformado. Esse americocentrismo, né, digamos assim, ele estava vigente no século XIX e, por causa disso, essa visão pós-milenista, em algum momento, por alguns teólogos, ela é vista como uma visão escatológica imperialista, né, onde os Estados Unidos estariam, então, tentando sobrepujar a cultura de outros povos com as suas próprias perspectivas. E isso não é verdade, né? Deus não depende, nunca dependerá de absolutamente nada. Portanto, Deus tem usado para a sua graça, né, pela sua graça, para a sua glória, não somente os Estados Unidos hoje, mas vários outros países do mundo, para que a verdade de Deus avance de forma a alcançar todos os confins da terra. Então, é isso, meus irmãos. Eu agradeço a todos que ficaram conosco até aqui. Vá desculpando aí qualquer tipo de conceito que não tenha ficado muito claro, alguma outra coisa, mas os irmãos podem me procurar aí no Facebook, né? Só colocar Efraim Ferreira, que é fácil de achar lá, e também basicamente só o Facebook e o Instagram que eu tenho, mas depois eu posso deixar aí para os irmãos através do professor Edu. Então é isso, que Deus abençoe vocês. Palavra com o senhor, professor.